A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Se os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui no Programa do Avesso comigo, Mano Dal Ponte. Ela que não é escritora, não é palestrante. E não sou youtuber também, né? Parei no tempo. Parei no tempo. Você ficou pra trás, Parei, fiquei pra trás. Você veio pra rádio, a rádio é uma coisa ultrapassada, antiga, entendeu? Eu sou conservadora. Eu voltei pro lado. Eu ia falar direito, da Fortar. Tá começando o quê? Programa do Avesso no ar. Hoje o programa é especial, diferente. Nossa, não, é legal porque programa família, né? Família, família, que mais? Já gostei, entrevistar a família. O nosso entrevistado, pelo que eu li aqui, ele não sossega. Não para. Não para. Pelo que eu pude ver de alguns vídeos dele também, não sossega também. O cara é escritor, cara é palestrante, o cara é produtor de conteúdo, adoro isso é moderno. O cara é músico e é youtuber também. Ele tem um canal, eu tava vendo aqui, mano, hoje em dia, hoje, né? Nosso programa é gravado. Então, você tá ouvindo, já tem mais inscritos. 44.695 inscritos no Diário de um Autista, assinado por ele, Marcos Petri. Tudo bom, Marcos? Bem-vindo a Criciúma, primeiramente. Tudo bem. Muito obrigado por estarem me recebendo aqui. É muito bacana estar participando do programa hoje. E vamos conversar, pra gente descobrir um pouquinho mais sobre o autismo e sobre por que eu fico tão empolvorosa de um lado pro outro, fazendo palestras, o que me motiva tanto assim. Ô Marcos, quando fala de autismo, a visão que acho que a maioria das pessoas tem é que eu não estaria conversando com você aqui, sendo você um autista. Isso. Por que com você é diferente? O autismo, na verdade, não só comigo, ele é diferente com cada autista. Ele é um espectro, ou seja, tem desde o nível em que não há fala, por isso a tua afirmação, porque até bem uns 5 anos atrás se tinha essa noção, o autista era aquele que não falava e por vezes tinha que ficar dentro de casa. Hoje se sabe que tem autistas que não conseguem falar, não são verbais, e tem autistas eloquentes, e ambos são pertencentes ao mesmo espectro. E aí, para te desenvolver características mais sociáveis dentro do autismo, estimular é o melhor caminho. E aí a minha família tem um papel importantíssimo nisso. Você foi muito estimulado? Muito. Muito mesmo, cara? Muito, é porque eu sou portador de uma lesão cerebral também, então por muito tempo os sinais do autismo eram atribuídos à lesão cerebral. Eu fui descobrir tardiamente, dos 7 para os 8 anos de idade, e enquanto não descobria que era autista, eu era estimulado com música, jogos, eu e meu irmão sempre brincando, jogando, aprendendo, com os meus coleguinhas também. Foi complicado de me socializar, mas sempre era dada a oportunidade para que eu diversificasse a rotina, e assim eu ganhei uma certa plasticidade, podemos dizer assim. Por isso que eu acredito que estimulando uma pessoa autista ou com outras deficiências, ela pode superar os limites. Ô Marcos, vamos apresentar os culpados por isso? Vamos, por favor, papai e mamãe? Mamãe Arlete, tudo bem? Tudo bem, com certeza. Papai Orlando, tudo jóia, Orlando? Tudo jóia, tudo. Eles que vieram de Vidal Ramos, né? Lá o Vale do Itajaí, por ali? Uhum. Nós pertencemos à região do Alto Vale do Itajaí, né? Que fica em torno de 170 quilômetros de Florianópolis, na região de Rio do Sul, Ituporanga. Como é que foi essa descoberta do Marcos para vocês? Eu com certeza imagino que a descoberta da doença inicial não foi nada fácil para um pai e para a mãe. Mas essa evolução em vocês, para entender que vocês teriam um papel fundamental no desenvolvimento dele, como é que foi? Bom, a persistência lá em casa, na verdade, foi da mãe.
A mãe, a gente quando descobriu que ele tinha lesão cerebral, ainda bebezinho, uns 3 meses depois dele ter nascido, várias complicações, muitas complicações, a gente descobriu que ele não teria muito tempo de vida. O neuropediatra deu pra gente em torno de a estimativa assim, de 1 ano de idade, mais ou menos, que seria o tempo de vida dele, né? Então, a gente descobriu isso, o céu caiu, a terra tremeu e ninguém sabia o que fazer. Mas a mãe, com muita persistência, né? Instinto materno, não perdeu, né, ela não perdeu a esperança e começou a correr atrás de alternativas. E a gente achou em Brusque uma escola que trabalhava com estimulação em crianças com deficiência. E então a gente juntou os trapinhos, botou dentro do carro, depois de ele ter feito uma cirurgia cardíaca, né? Isso aos 11 meses de idade. A 11 meses de idade ele fez uma cirurgia cardíaca e com 1 ano e 6 meses ele ganhou alta para fazer estimulação. E aí o neuro falou que ele seria cego, surdo e que não queria caminhar. Sim. O Marcos, que está aqui com a gente, Sim. falando, numa boa, tudo certo. Sim. Esse foi o laudo do médico. E aí vocês falaram, não, vamos largar esse médico e vamos buscar novas alternativas. Vocês não acreditaram, falando, não, tá errado? Olha, ficamos com dúvidas, porque realmente ele não tinha estímulo nenhum, né? Não respondia a nada. Então nós resolvemos que a gente fosse viver dia a dia, como se fosse o único. Então o primeiro problema que a gente foi sanar é o cardíaco, que corria risco de vida, né? Então após isso é que veio mais uma esperança, porque desde eu estava com 1 ano e 6 meses, já tínhamos 6 de bom, né? Que o homem lá tinha dado para nós, o médico. Então fomos atrás de reorganizar o cérebro dele. Começamos com 1 ano e 6 meses, toda a luta, todo o trabalho para tentar estimular outras partes do cérebro que estavam paradas, né? E esquecer a lesão que estava lá e tentar desenvolver outras partes. E montamos em casa então uma reorganização neurológica, atividades que o Orlando montou uma sala. E começamos a trabalhar em torno de 8 horas por dia, estimulando e desenvolvemos as 6 inteligências. Na verdade, ficava mais na parte técnica. Ela era a linha de frente era a mãe. A linha de frente era a mãe. Eu construía braqueador, construía quadro de luz, construía escorregador. Fazia tudo pra ele. Fazia tudo, construía Inventou asa. muita coisa, pai. Inventou muita coisa, muito instrumento, dizendo, não, vamos dar isso aqui pro Marcos fazer, mexer. Não, que a gente seguia mais ou menos uma linha que pela escola, né? A escola nos dava uma linha de trabalho e a gente seguia aquela linha deles, né? Como é que foram as vitórias dele quando ele foi conquistando? Foi uma evolução rápida? Não, foi um pouco demorado porque ele era totalmente apático. Então, levava ele para tomar aquelas vacinas no posto, espetava a agulha, entrava na carne e ele nem se mexia. Ele não tinha reação alguma. Isso com quantos anos? Com 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele não tinha reação. Então, depois começou o trabalho de estimulação, de repente, ele começou a sentir alguma coisa. Dava um beliscão, espetava ele com palito, como a Arlete conta nas palestras. Ela faz a introdução da palestra, contando mais ou menos a vida dele, como era, né? Como foi, com a estimulação, com toda a trajetória dele, desde o nascimento. Então, de repente, na estimulação, ele começou a sentir alguma coisa. E aquilo para nós era uma vitória. Já foi uma... Né? Era uma vitória, era comemorado. Nunca tinha ouvido falar de autismo? Nunca. Até então eu não sabia o que era autismo. E como é que foi eu imagino que deva ter tido muito preconceito, não só pelos outros, mas inclusive dentro de casa. O entendimento disso tudo, aconteceu muito isso? Na família, aconteceu muito mesmo isso? Tanto que a nossa casa era considerada uma casa de loucos. Porque ele não tinha as 6 inteligências, nós tivemos que desenvolver as 6 inteligências. Então foi um programa bastante puxado e o pessoal que chegava lá em casa não entendia o que a gente, por exemplo, assim, a gente falava para ele, vamos supor, Marcos, cheiro de perfume do pai, cheiro de perfume da mãe, passava na frente do nariz dele e dava informação verbal, porque o cérebro teria que registrar isso. Cheiro de feijão, de sabonete, todos os cheiros a gente passava, até que de repente um dia ele conseguiu fazer assim e respondeu que ele estava, que cheiroso, né?
Então foi bem demorado o processo e em Vidal Ramos a gente era uma cidade pequena também, né? Cheio de curiosos, né? Coitadinho, mas a gente foi trabalhando e a partir dos 4 anos e meio para 5 ele veio a caminhada também. Demorou com certeza, mas a gente não desistiu em minuto algum, instante nenhum. Com 4 anos e 5 meses ele começou a falar e foi tipo assim, ligar um botão. Ligou e aí ligou. Quando ligou. Então eu sempre digo para ele brincando, né? Se ele não me desse a devolutiva, ele ia estourar o cérebro dele, porque tantas informações que a gente tinha passado para ele. Agora, assim, quem vê, por exemplo, o Marcos dando uma palestra, né, a gente nota que existe, né, alguma deficiência em algum momento, né? Algum momento é diferente. Mas, cara, você se comunica de uma maneira absurdamente fantástica. Isso é porque eu sempre gostei, nós sempre tínhamos lá em casa jogos de interação, porque eu era para ser estimulado assim. Eu gosto muito do meu cantinho, se eu puder eu fico lá várias horas, mas isso não é saudável, a pessoa tem que interagir, então essa interação se dava pela minha comunicação. Então a minha mãe comprava livros, comprava revistas e dizia, leia, estude um pouco. E também aquelas informações que ela contou que passava. Informação de tudo que tu podes imaginar, até da cor do carro do vizinho. Ela falava da cor da camisa da vizinha, para contextualizar mesmo. E aí eu acho que eu absorvi isso e eu me comunico assim. Tu tem muitas lembranças dessa infância, Marcos? Tu lembra de muita coisa desses estímulos do pai, da mãe? Alguma coisa só, eu era muito pequeno. Eu lembro que eu frequentei a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? Termo que hoje não se usa mais, excepcional, para se referir a pessoa com deficiência. Mas eu me lembro flashes, assim. Eu me lembro que tinha uma pessoa lá que eu não gostava muito porque ela berrava. Eu lembro que tinha outro que eu adorava ele, que ia lá em casa de vez em quando. Mas assim, não lembro exatamente do que a gente falava, não consigo recapturar o sentimento que eu tinha. Eu lembro mais pra frente, assim. Por exemplo, nas minhas primeiras idas à escola, eu lembro do primeiro dia que a gente foi, eu todo feliz com a bolsinha descendo o morro, e aí eu ensaiei isso antes, eu lembro que eu ensaiei a saída antes, e aí eu fui, de verdade, mas chegando lá eu me decepcionei porque a criançada gritava e tudo mais, e eu não gosto muito de barulho. Eu lembro disso, dessas primeiras idas à escola. Também lembro da primeira vez que eu toquei violão. Eu lembro disso, as mais fortes, né? As que eu tô te dizendo são as mais... Eu vi uma palestra sua do TEDx. Você citou, no mínimo, cara, 6, 7 escritores numa palestra, né? Você é o cara que lê muito, pelo que eu vi. Sim, eu leio até pra, assim, quando se é autista, tem uma curiosidade para os ouvintes, um dos preconceitos que se tem é que o autista é inflexível, porque ele é literal, sabe? Então, lá na sala, eu posso até dizer que na sala de aula, eles diziam para os meninos, né, na adolescência, aquela malemolência toda, né, e as meninas também diziam, olha só que gata, olha que gato. E eu era o último a entender, assim, tá, mas não tô vendo, cadê? Não tô vendo gato nenhum cadê aqui? O gato? E aí eu ficava, chama a carrocinha então, se tem gato, não fica aí reclamando. Quando eu fui descobrir que não é bem assim, tem gata que faz miau, e tem outras que diz, oi, você vem sempre aqui. Né? E para isso eu tive que ler muito. Então aqueles escritores que eu cito são coisas que eu pesquisei, que eu li bastante. E alguns eu estou encalhado ainda em alguns escritores, que nem... O cara se chama James Joyce, tem um livrão de praticamente 500 páginas. Eu olho pra ele, ele olha pra mim, a gente... Não dá coragem? Como é que é? Não, ainda não deu coragem de ler ou como é que tá? Não deu tempo de ler, porque essas palestras e também a preparação para elas tem demandado tempo. Eu tô lendo vários outros livros assim por cima, tô lendo Lavoura Arcaica, tô lendo as Crônicas de Nárnia, tô lendo os artigos da pós-graduação,
faço uma pós internacional em autismo, aí tem que pesquisar muito. Você virou um estudioso do autismo? Isso, sabe, porque quando nós descobrimos era aquela coisa, tinha internet de escada e tinha limitação por causa disso, era todo domingo a gente corria para frente do computador, não tem ninguém usando, então vai pesquisar, que é o melhor horário. E aí, não somente essa limitação, tinha aquele palavreado científico demais, a gente tinha que destrinchar, então eu comecei a pesquisar mais profundamente na minha adolescência, quando eu tinha 13, 14 anos, e hoje não paro mais. Eu leio artigos, faço essa pós, tenho pesquisado bastante na internet para fazer mesmo os vídeos do canal, porque é para isso que ele tá lá, né? Para desmistificar muita coisa sobre o autismo e fazer com que as pessoas falem sobre isso. Quanto mais nós falarmos sobre isso, mais nós teremos para incluir, né? Falar diminui o preconceito, Marcos? Sim. Quanto mais falar, mais diminui o preconceito? Isso, porque muitos preconceituosos a gente acaba se armando para combater o preconceito, mas acaba esquecendo, na minha opinião, né? Não sei qual é a tua opinião, mano. Mas assim, a gente se arma para defender do preconceito, mas esquece de jogar informação. Porque todo preconceito é uma falta de informação. Se a pessoa tiver informação, ela não vai mais ser preconceituosa, porque ela vai entender como é que funciona. É por pura ignorância, né, Marcos? A pessoa não sabe, né? E às vezes gera essa curiosidade de querer entender um pouco o que acontece dentro da casa da Arlete do Orlando com o Marcos. E aí eu levo para todo mundo através do canal, do Diário de um Autista. Que eu comecei lá na cozinha de casa com uma câmera de segunda mão que a gente tinha. Quando isso? Fazem... Olha que eu sou ruim de matemática, mas fazem pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. A ideia foi minha. YouTube. Isso. Até porque eu tinha um canal que eu fazia cover de músicas e eu achava assim muito legal que as pessoas comentavam embaixo pedindo o próximo cover, né? Faz Capital Inicial, da próxima vez Engenheiros, Ira, enfim. E aí eu pensei, poxa, posso falar de autismo que eu tô pesquisando há tanto tempo da mesma forma. E aí eu comecei a subir os vídeos e o pessoal automaticamente... O primeiro vídeo que eu tenho, por exemplo, hoje tá batendo 500 mil visualizações. O primeiro vídeo? O primeiro vídeo. Qual que era a temática? Era o autismo num todo? São 15... Não, são 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Vamos pontuar elas, Marcos? Consegue? Lembrar? Lembra pelo menos de algumas? Vamos lembrar. Bora lá, então. Vai. Ó, quando estiver falando com uma pessoa autista, lembra de dar referência visual e concreta. Isso funciona mais para localização espacial, que é uma dificuldade. As pessoas dizem, pra cá, pra lá, pra cá. Quem tá ouvindo já deve estar imaginando, poxa, ele não tá fazendo nenhum gesto visual, como é que eu vou me orientar? E pro autista, se tu me disser, vai pra cá, eu vou parar e vou dizer pra cá aonde? Então diz pra esquerda, pra direita. Localiza, né? Localiza a pessoa. O autista depende muito mais disso do que a pessoa dita normal. Segundo ponto, o autista pensa por imagens. Então não tem aquele pensamento de filme que fica tudo em câmera lenta. Não tem isso. Se eu vou pensar na Pete, eu vou gravar uma imagem de como tu estás agora. Então, Pete, me ajude aqui a pegar esse copo. Tem um copo aqui no estúdio. O pensamento faz o quê? Pete, copo. Não tem aquela ação no pensamento da pessoa. A pessoa imagina ações, né? Esse pensamento por imagens, ele é considerado assim. Por isso que tem-se dificuldade de dizer as coisas mais abstratas. Por exemplo, como é que vai dizer eu te amo para um autista? É complicado. Mas tem formas de fazer. Dizendo os gestos que tu sente. Eu sou muito teu amigo, eu te acho muito legal, te acho muito bacana. E o autista mesmo vai chegar à conclusão de que, no caso, é um sentimento forte. Outro ponto que eu lembrei agora, o barulho. Quando as pessoas falam ao mesmo tempo, o autista põe a mão nos ouvidos e se balança, não porque ele está entrando numa birra, mas porque ele está entrando em uma crise. É muita informação. É muito alto o som. Muito alto o som e a maneira como chega, sabe? A audição da maioria dos autistas é muito mais sensível
que é a maioria dos neurotípicos, que é como a ciência conhece as pessoas ditas normais. Tem outra característica que eu cito, às vezes, os autistas são tidos como pequenos professores ou gênios, o que não é verdade. O que acontece é que, por exemplo, eu sou eloquente, como vocês podem perceber, mas eu não tenho as respostas para tudo. Às vezes eu posso errar e isso às vezes não é considerado. As pessoas dizem, mas tu sabes várias coisas, sabes de tudo. Não é. São as características que eu lembro agora por alto. Tem mais, eu acho que tem 10 comportamentos pra gente prestar atenção quando dialogando ou comunicando-se com um autista. Gestos ajudam, Marcos? Dificultam, sabe? Dificultam, por exemplo, coração, eu gosto de você, eu estou me manifestando aqui. Porque o cérebro do autista a gente tem que considerar que ele pega bloquinhos de informação. Então ele vai dizer assim, voz, mão, olho, e cada bloquinho ele tenta se concentrar ao máximo. Então se tu está fazendo gestos... Gesta muita coisa, né? Isso, automaticamente fica muita coisa. Até os meus professores, é engraçado, eu falo isso na palestra, todo mundo se pega pensando que alguma vez na vida já fez isso. Mas, né, aquela história, se cortar a mão do italiano, ele não fala. Gesticula muito. Mais ou menos. E lá em Vidal Ramos, a maioria é descendência italiana. Então, meus professores faziam gestos, falando com a mão. E aí eu dizia, mas qual é o ponto? Não entendeu? Começaram tudo de novo. Não, professor, fala, seja objetivo. Você ficar gesticulando com a mão, professor? E isso atrapalha, assim. Eu tenho aprendido alguns gestos, alguns atalhos, mas nada que substitua a objetividade da pessoa. Né? Marcos, vem até onde eu estou, quero falar contigo. Tá certo. É melhor isso do que ficar... Entendi, vem aqui com... gesto. Tá, entendi. E aí, é bacana a gente estar num programa de rádio que eu tô fazendo os gestos. Tô fazendo um gesto agora. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso? É mais fácil se eu for objetivo com a minha voz dizer, venham escutar esse programa. Da mesma forma que essa dinâmica agora, né, é pra mim. É mais fácil chamar a minha atenção pelo meu nome também. Literalidade. Isso. Ser realmente bem objetivo sempre, então. Certo, isso. É não complicar, né, Marcos? Não complicar, é facilitar. Se tu tens alguma coisa importante para dizer, diga aquela coisa importante primeiro e depois o resto. O que me causa algum estranhamento e afastamento, assim como para todos os autistas, porque o primeiro ponto vem primeiro. Eu dizia assim pro meu amigo, não fez o trabalho hoje? Trabalho? Mas é só lá na 5ª aula, Marcos. Eu já vou fazer, eu trouxe tudo. Então me mostra. Então diz isso pra mim, né? Eu sou muito objetivo nessa parte e acaba repelindo às vezes as pessoas de conversarem. Porque, como eu disse, por ser objetivo, o autista passa por gênio, que não é verdade, né? É só uma retenção maior da atenção. Só isso. Se uma pessoa dita normal, se tu, Pete, consegue prestar atenção por 45 minutos, eu diria que eu consigo por 1h05. Mas não me faz um gênio. Esse é um dos mitos do autismo. Isso. É um mito fofinho, assim, rende Big Bang Theory, por exemplo, aquela série do Sheldon Cooper. Gosto muito daquela série. Sheldon Cooper é autista. Ele é autista? Eu não sabia, ele é autista. Há muitas discussões sobre, né? E a maioria dos pontos favorecem que ele seja autista, aquele personagem. Você falando das coisas assim, eu começo a fazer relação, é verdade. Consegue fazer exatamente uma ponte entre... Eu não gosto daquele formato de série, mas eu consigo reconhecer que ele talvez possa ser uma representação pra gente conversar. A gente pode conversar sobre horas sobre essa série. A Pete nunca viu, tá? Eu não, tá, Marcos? Eu vou estar fora desse papo. A Pete não vê séries, não vê filme, não vê nada, Marcos. Mas tem... Falando em séries, a Big Bang Theory, ela te dá uma pulga atrás da orelha pra descobrir o autismo através do Sheldon, né? Mas tem um personagem que é o Sam Gardner, que é da série Atypical, da Netflix, que essa também fala especificamente sobre o autismo. Tu fala inglês também? Estuda inglês? Falo inglês, alemão, espanhol.
um pouco de italiano e um pouco de sueco. Sueco, cara? Mas pra que você aprendeu sueco? Eu fui pra Suécia pra ver meu primo, eu sou padrinho de casamento dele. Aí pensei, eu vou me virar pelo menos. Pelo menos eu vou fazer assim que eu vim aqui conhecer vocês, eu sei um pouquinho, né? Aí eu fiz a minha tabelinha de coisas. Não passar fome, não passar sede. Marcos é preparado. As coisas básicas. Marcos é preparado. Ajuda. E aí consegui, né? Usou essas frases, deu certo? Sim, mas a frase mais útil que eu usei lá é Protor tu po englenska. Você fala inglês. Tá, mais fácil daí pra você. Traz pro mundo. Mais fácil. Você demorou muito pra aprender. Vamos fazer o seguinte, ele vai responder na volta, pode ser? Claro, já estourou nosso tempo aqui do intervalo, vamos vai. Uma aguinha, mas a gente já volta. Vai, quem tá aqui hoje? Marcos Petri. Maroni Falacha, satisfação total, bom momento esse, Pitman, agradeço, melhor ouvir aqui 100.7, programa do Avesso, é nóis. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos, programa do Avesso, hoje recebendo visita ilustre aqui o Marcos Petri, nosso escritor, palestrante, produtor de conteúdo e o autor do canal Diário de um Autista. Marcos, dá de conversar com as pessoas que te procuram ali no canal? O pessoal faz muita pergunta, tem como responder todo mundo? Tem como responder todo mundo, são bastante perguntas que as pessoas querem saber, principalmente de curiosidades como mitos, que nem a gente falava aqui, essa história de genialidade, querem saber muito. E como encontrar palestras, né? Eu dou as deixas por ali, também pelo e-mail de contato para fazer esses tipos de evento, né? Que é contato@marcospetri.com.br, um e-mail que eu passo lá pelo canal, e aí tem dado bastante para responder as perguntas, até fazer vídeos em cima delas. Então, Marcos, você veio aqui em Sara, quer dizer, o programa é gravado. O programa é gravado e rolaram umas 2, 3 palestras aqui na região, foi isso? Como é que foi? Você fez palestra em Sara? Fiz uma palestra em Sara e agora, enquanto nós conversamos aqui, provavelmente enquanto o programa for ao ar, eu já terei feito outra palestra em Siderópolis. Foi a tua primeira vez aqui? Ou já tinha vindo? Sim, aqui sim. Eu já tinha vindo a Criciúma já, mas nunca pediram para que eu abrisse os trabalhos da educação e falasse tão profundamente sobre o aprendizado do autista para professores. Que é muito necessário, né? Isso. Eu já participei de formações aqui, de congresso de educação, mas diretamente tratando com professores é a primeira vez. Os pais te procuram muito, Marcos, com dúvidas? Sim, deles a principal carga de dúvidas lá do Diário de um Autista. Muitos pais mandam vídeos para mim, olha que legal, dizendo que o filho está feliz. Quando eu fui na Fátima Bernardes, uma semana depois tinha uma mãe dizendo assim: Marcos, olha só, eu tenho um blog aqui para contar da minha filha e eu vou te mandar um vídeo dela te vendo na Fátima Bernardes. E a menina estava com um sorriso de orelha a orelha dizendo assim: olha só, mãe, ele também é autista, olha só, ele também é autista. E ficava muito feliz. Se identificou com o Marcos na TV. E como essa mãe tem outros que mandam áudio pelo WhatsApp, vídeo. Mas como é que foi lá na Globo? Você foi bem tratado? Sim. Foi bacana lá? É bonito lá mesmo? É, bem bonito. Tudo aquilo que a gente imagina e um pouco mais, né? Como dizem, há uma fábrica de sonhos lá, né? Então tem todo o aparato para fazer a pessoa sonhar mesmo. E o melhor lá não foi tanto tratamento, assim, claro, fui muito bem tratado, mas foi levar esse debate que a gente está fazendo aqui para todo o Brasil e passar pelo programa da Fátima Bernardes. Eu acho que foi uma experiência bacana. A repercussão foi muito grande, Marcos? Foi. Quem é que te convidou para ir para lá? A produção do programa mesmo. Não sei como eles encontraram o teu vídeo? Não, encontraram meu número. O vídeo eu sei, foi através do vídeo Autismo e Humor,
mas eles encontraram meu número, entraram em contato, e aí assim, coisa de 2 dias depois nós já estávamos embarcando. Eles são muito rápidos, né? Tão rápidos que daí grava e tu já vais pro aeroporto. Assim, gravou, foi pro aeroporto, e aí a lembrança fica. E o pai e a mãe estão sempre juntos, sempre acompanhando o Marcos. Sempre junto, porque o Marcos tem o problema de localização, então fica muito difícil ele se locomover sozinho. Então a gente sempre tem que dar um apoio, ou eu, ou Arlete. Mas de preferência os dois estão sempre... Porque família, a gente é uma família, né? Então a gente faz de tudo sempre para os 3 estarem juntos, né? Qual foi a maior conquista deles, a dele que vocês se orgulharam? Eu sei que vocês vão dizer que as mais simples, né? Mas assim, teve alguma dele assim que vocês disseram, nossa, essa daí, ele nos surpreendeu? Para mim, eu como pai, eu me surpreendi quando eu vi que ele tinha feito o canal do Diário de um Autista por conta própria, sem nos avisar, não pediu autorização, não falou nada, sem pedir ajuda, nada. Ele botou a câmerazinha em cima da mesa, fez o vídeo dele no escuro, é o vídeo que tem mais visualização, e de repente, quando a gente viu, aquele canal tava bombando. Para mim foi a maior, assim, maior orgulho, assim, foi um momento que... Sim. Esse foi tem uma pergunta aqui. Como é para os pais admitirem que tem um filho autista? Conheço pessoas que têm filhos autistas, mas não admitem e não tentam achar um tratamento. Vocês conhecem também? Conhecemos. E muito. Infelizmente tem bastante disso. É que eles se desesperam, mas eu acho que a culpa nem é dos pais. Eu acabo, talvez, culpando, posso até usar esse termo mesmo, é meio agressivo, mas os especialistas não estão preparados para dar o laudo. Eles jogam como se fosse uma sentença para os pais. Teu filho não vai fazer isso, nem aquilo. E, infelizmente, os pais ficam naquela fase de desespero, sem ter uma luz, uma direção, né? Um deserto, né? Exatamente. Então, assim, é o que a gente está pregando, né? Por isso que a gente gosta muito de palestrar, realmente falar com os pais. Que não é uma sentença. É simplesmente um modo diferente de ver o mundo, que se ele dá amor, carinho e oportunidades, que ele vai desenvolver. Talvez, por exemplo, achar o foco. Cada criança tem um foco e trabalhar em cima desse. Marcos, o foco dele é o som. Tudo que vem do som, ele se saía bem. Então o pai e a mãe tem que ficar atento com os professores e tentar desenvolver essa potencialidade, né? Marcos escreve, lê, canta, toca instrumento, tudo que é direcionado para som. No caso do som, Marcos, qual foi o primeiro vídeo que você fez tocando? Você lembra? Eu vou ter que pedir um tempinho, peraí. Deixa eu pensar. Eu não consigo lembrar do primeiro, infelizmente, mas eu lembro de um dos primeiros lá no canal de covers que se chama Marcos Petri, só isso pode botar lá que vai ter. Mas esse tu ainda alimenta, tu ainda toca lá ou ficou só com o Diário de um Autista? Eu ainda alimento, ainda tenho desejo de alimentar, porque assim, eu tô voltando a estudar o violão agora, tô sentando para pegar de novo as coisas, aprender certinho, para daí postar mais uma leva de cover que eu já tenho. Mas um dos primeiros que eu fiz foi uma música chamada Sangue Latino, dos Secos e Molhados, uma música bem antiga e que eu gosto, assim. Aí eu fiz cover no escuro, não tinha iluminação adequada, mas você tinha ficou o som. Você tinha vergonha ou era aparato técnico mesmo? Porque a parte da técnica às vezes me escapa, por isso eu tenho meu diretor ali, meu pai, ele que fica dizendo pra mim, olha, acende as luzes, olha pra câmera, pelo menos um pouquinho, né? Porque o povo gosta desse contato olho no olho, se olhar na câmera vai parecer olho no olho do espectador. E aí, como eu sou muito da produção, eu tenho a ideia, eu quero botar em prática já. Eu acabo atropelando, sabe? Esses detalhes pequenos. Então, o vídeo tá lá, Sangue Latino, fica meio no escuro. Depois eu já fui melhorando, fui filmando em lugares mais fáceis de ver. Mas é tudo com ajudas, né? Com ajuda técnica do pai. Se eu puder falar aqui também, o que mais surpreendeu a gente, outro tópico, foi a escrita do livro, do primeiro livro. Quando a gente menos esperou, ele veio comunicar a gente que estava em Portugal, numa editora.
Como Portugal, Mas como filha? assim? Como? Tu nem deixou a mãe ler pra gente dar uma corrigida, nem nada? Não, estava pronto, escrevi o livro e mandei. Então, assim, mas por que Portugal? Ah, porque era o mais barato. Já tinha pesquisado tudo, inclusive. Mas ele não fez o estudo total, né? É que estava pronto o livro e ele queria produzir. E a gente foi pego de surpresa mais uma vez. Caramba, filho, mas não pode ser assim, tem que ser estudado, tal e tal. O Mozart e o Beethoven eram autistas, certo? O Beethoven, sim, eu acho que sim, mas o Mozart nunca vi. Ô, Marcos. Nunca vi nada relacionado. Posso pesquisar, a gente volta a conversar. Mas agora ele vai pesquisar, ele é danado. Porque ele vai lá ver se o Mozart era autista. Com certeza. De acordo com a ONU, a estimativa é de que 70 milhões de pessoas em todo o mundo sejam autistas. É um número muito grande, Marcos? É um número, pelo que eu tenho de pesquisa, tá, Pete? É um número até pequeno. Vão haver mais casos, porque o diagnóstico está se espraiando muito para meninas, que até então era uma condição típica de meninos. Mas o que se sabe é que não se diagnosticava, não se preparava uma estrutura para diagnosticar meninas. Muitas meninas eram vistas por psiquiatras infantis, que é a área que pesquisa o autismo, e aí eram desacreditadas. A menina não é autista porque é uma condição de menino. Mas esses avanços vão sendo feitos e eu acredito que o número vai se aumentar nos últimos tempos. Acho que é um número pequeno, devem haver mais, na minha opinião. Ô Marcos, você tem muitos talentos que você desenvolveu, né? Quando você vê uma pessoa, e você já usou essa expressão, dita normal, né, desperdiçando um talento, sabe, um talento... Por exemplo? Alguém que canta muito bem e não canta, alguém que escreve e não escreve, ou alguém preguiçoso de fazer alguma coisa, tendo totais capacidades de fazer. Você fica triste em algum momento? Eu às vezes chego a ficar até, com perdão do que eu vou falar, mas eu chego até a ficar irritado, assim, poxa, a pessoa tem tanta possibilidade dentro de si e acaba não usando aquilo, sabe? Tem um talento, como tu disseste, canta, mas não canta, toca, mas não toca. A pessoa é uma boa esportista, mas não faz time nenhum, ou não se inscreve em nenhuma modalidade, né? Então vamos lá, eu acho que a vida é uma só, é curta, e ela não pode passar assim, num piscar de olhos sem tu ter feito nada, né? Eu acho, o Mário Sérgio Cortella pergunta uma coisa que eu sempre me digo assim, né? Se você morresse, que falta faria? Né? E é uma reflexão assim de tudo que a gente pode realizar e como isso pode tocar o coração das pessoas. Então quando alguém diz pra mim, eu canto, mas não vou tocar violão, eu corro, mas não vou me esforçar muito, a vontade que dá é fazer essa reflexão. Claro que às vezes pode soar um pouco rude, né? O cara tá desejando que o próximo vai morrer. Não é assim, né? É uma reflexão só. Se você não tivesse aqui, que falta faria? Né? Tu vai ao cinema, Marcos? Vou. Porque eu li uma vez que nos Estados Unidos existem salas de cinema especiais para autistas, né? Aqui Tanto no o Brasil, volume quanto a iluminação são mais baixos. Aqui no Brasil de vez em quando acontecem sessões azuis, que é a cor alusiva ao autismo. No Rio Grande do Sul, aqui em Florianópolis também teve, no ano passado. Em abril essas sessões começam a acontecer, que é o mês do autismo. Eu vou ao cinema, sim. E o que eu faço é não ficar tão perto das caixas de som, que elas ficam perto da parede. E como eu sei que eu vou sentir muita vibração, eu vou pro meio da sala. E tem funcionado para mim. Se eu pudesse aconselhar, seria esse posicionamento que é pequeno, né? Uma coisa pequena, mas que faz a diferença, para eu poder assistir o filme tranquilo. Que filme você gosta, vai? Que tipo de filme você curte? Biografia, ficção científica e filmes históricos de época, principalmente em se tratando da Segunda Guerra Mundial ou dos tempos da Idade Média também.
É da tua turma, mano. Já vi que o Marcos é do meu. Já vi que vocês dois vão formar uma dobradinha Os três temas que ele falou ali, bateu. Já tá tudo... Entendeu? Bateu. Qual foi o último que você viu, você lembra? O último filme que eu vi no cinema, rapaz, é difícil de eu lembrar. Pelo que eu vi, você não tem tempo de fazer mais nada na tua vida. Exatamente. É mais ou menos isso. A demanda ficou de uma maneira que eu acabei revendo muitas prioridades que eu tinha. Inclusive, algumas delas eram ver cinemas. Tu veja que tem a biografia do Queen que eu não vi. Fantástico. É o Bohemian Rhapsody. Assista. Essa é a minha banda preferida. A melhor banda do mundo, Marcos. Não é só a sua, é a minha também. É a melhor banda do mundo. De verdade. Tá, Marcos, joga um pouquinho do filme. Tu não assiste uma comédia romântica, Marcos? Eu assisto aqueles agora, filmes de amorzinho? Assisto agora, tipo, tem um filme que é bem velhinho, mas é muito bom, que chama Spanglês, que é do Adam Sandler lá. Isso eu não vi. Que ele faz... Tem uma mexicana que vem para os Estados Unidos, aí ela tem vários problemas e a filha quer ficar lá, ela quer voltar, é bem legal. Tem o Clique, que é a comédia... O Clique é do controle, aquele? Isso. Tá, o Clique do controle. Eu assisto várias vezes. Controle, boa. Titanic, mas Titanic não é comédia romântica. Mas tem amorzinho, né, Marcos? Tá, esse eu assisti, tá, Marcos? Da comédia romântica. Mas tu sabia, eu vou contar uma piada... Pra mim só é piada, né? Mas a primeira vez que eu vi a Titanic eu ria. Era uma inadequação assim emocional. E acontece isso, tá? Dentro do espectro autista. Que eu vi aqueles pratos quebrando, aqueles negócios, tudo. Eu pensei, meu Deus, esse navio é tão fraco, né? Um cubinho de gelo lá acaba com tudo. Eu era pequeno, tinha uns 8 anos de idade. Todo mundo... Aí eu tive que pesquisar, né? Pra saber o que de fato aconteceu, né? Pra adequar a emoção. E vi que tinha um amorzinho lá, Jack e a Rose, né? E bem legal, assim. Tem alguns filmes de amorzinho que eu gosto. Eu vi uma declaração, inclusive, semana passada, do Cameron, do diretor, e ele falou o seguinte: as pessoas ficam dizendo que o Jack cabia em cima da madeira. Eu também quero saber isso. E ele fala o seguinte: se o Jack tivesse ficado em cima da madeira e não tivesse morrido, o Titanic não seria um sucesso. Ele fala, o filme só foi um sucesso porque o Jack morreu no filme. Na verdade, nenhum dos dois existem, né? Nenhum dos dois sequer existiu, né? Na história, de verdade. E tu vê que assim, foram 27 cães, 11 pessoas e 3 carros. Eu acho que eles sobreviveram. Os carros hoje não dá mais pra contar a história, mas que foram sobreviventes. Eu vi em algum lugar os cães e as pessoas, né? Eu pensei, meu Deus, eu pensei que só tinha o Jack e a Rose. Sobrou muita gente, né, vai? Sobreviveu, sobraram 11. Tá aqui hoje, Pitbull com a gente, vai. Só tem mais um bloco, gente. Marcos Petri hoje batendo um papo muito bacana hoje aqui com a gente. Oi, eu sou Giovana Taborda e sou fã do programa do Avesso desde o primeiro. Tal. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Voltamos, Pitbull, onde? Voltamos no Diário do Programa do Avesso, hoje recebendo ele, o Marcos Petri, que está de passagem na cidade, veio aqui nos ensinar um pouquinho sobre o autismo. O autismo, na verdade, não é doença, né, Marcos? Muitas pessoas falam que é doença, é um transtorno. Transtorno, é um transtorno que tem várias nuances, como eu falava, é um espectro e a pessoa vai caminhando, tanto com a maturidade, um autista que as pessoas conhecem na infância, na adolescência ele vai amadurecendo e cabe aos pais darem oportunidades para isso se configurar cada vez mais, mas ele não é uma doença, até porque não é contagioso, não se transmite e é o que se chama de condição crônica, em que o autismo, na verdade, ele não diminui nem reduz. Se pode diminuir e aumentar, não aumenta nem reduz, na verdade. Se pode aumentar ou reduzir as manifestações de comportamento específicas, que nem a estereotipia, que é um movimento característico,
né? Eu me balanço muito, até tô fazendo isso aqui. Enquanto eu faço isso, eu penso, tá? Mas eu observo que tu balança mais quando tu não tá falando com a gente, é assim? É. Quando tu fala, tu para. Isso. E aí quando tu tá sem falar, ele se movimenta mais, né? Eu preciso pensar nas palavras que eu vou colocar, né? E às vezes a empolgação também acontece. Quando eu tava aqui processando que ele viu o Bohemian Rhapsody e eu ainda não, por exemplo, pra já tá nervoso, ele já quer assistir. Já saiu do cinema e eu não vi. Mas enfim. Tem no Google Play tem, dá pra comprar. Se as pessoas... E eu, enquanto penso, faço isso, né? Pra organizar mesmo. Porque é tanta coisa fragmentada que vem à minha cabeça que eu preciso selecionar e organizar. Ô Marcos, você tem noção hoje, de todos os trabalhos que você faz, de quantas vidas, quantas famílias, quantos pais, quantos autistas você já ajudou a melhorar um pouquinho a vida? Olha, eu parto como base do número de inscritos do meu canal. Provavelmente esses inscritos devem ter mais outros tantos inscritos em seus canais, então eu considero assim que umas 60 mil pessoas por alto, assim. Mas a internet é tão ampla, né? Eu diria talvez 100, 150 mil pessoas. Não que eu tenha atingido com uma palestra ou informação direta, mas está lá na internet o conteúdo que eu faço para as pessoas acessarem. E tu tens 2 livros publicados? Sim, eu tenho o livro de contos de meninos e meninas, contos de homens e mulheres. Esse eu lancei em 2016. Foi esse que primeiro eu fui até site português para procurar uma editora para publicá-lo. E aí eu publiquei a primeira edição e a segunda com uma editora aqui do Brasil mesmo para facilitar os trâmites. E o segundo livro, Memórias de um Autista por Ele Mesmo, que eu lancei ano passado. Pretendo lançar mais 2 livros. Eu tenho um sendo revisto que se chama Memórias de um Autista por Ele Mesmo 2, as histórias que não entraram já no primeiro livro de memórias. Tem um que chama Muito Prazer, Eu Sou Autista, para explicar melhor o que é o autismo da perspectiva de quem lida com o transtorno, o que acontece nos comportamentos estereotipados, por que eles acontecem, como é que se lida com isso, enfim. São demandas dos pais que eu recebi e decidi transformar num começo de novo projeto de livro. Tem alguma coisa, Marcos, que tu não consegue fazer? Que tu tem muita dificuldade ainda? Que tu diz, não, eu estou me desafiando vou alcançar esse meu objetivo. Eu diria para amarrar o cadarço, que eu tento, mas acabo me convencendo de que eu tenho que ter um tênis sem cadarços mesmo, que é assim que é melhor mesmo. Fazer a barba, daí é questão de adaptação, sabe? Essas dificuldades que restaram são adaptações. Então, para fazer a barba, eu me cortava inteiro por causa da coordenação motora fina, né? E aí eu vou ao barbeiro para fazer. Amarrar cadarço, tem tênis de velcro ali. E a dirigir, a alimentação é tranquila? Algumas coisas ficam repulsivas, assim, que nem tomate, por exemplo. Parece que eu tô comendo carochinhas. Carochinhas? É bem crocante, faz aquele barulho e parece que é um inseto, assim. Mas eu seco no micro-ondas e consigo adaptar, então é tranquilo. É uma dificuldade, é tranquilo. Ô Marcos, e pro pai e pra uma mãe que tá ouvindo a gente agora, que tem vergonha do filho autista, que tem vergonha dessa condição que está passando e às vezes não sabe nem que está passando direito. O que você diz para esse pai e para essa mãe que está ouvindo a gente? Olha, eu digo, dê oportunidades para o teu filho, no tempo dele, na maneira com que ele internaliza o mundo, ele vai te dar uma devolutiva, mas é claro, não fique só expectando a coisa. Também proponha modificações pequenas e pontuais para desafiar teu filho, tua filha, porque ele pode te surpreender de uma maneira que tu nem esperava e contribuir mais adiante com a sociedade, né? Temple Grandin, que é uma grande pesquisadora do autismo e zoologista, ela fala que o mundo precisa de todos os tipos de mentes.
Acho que esse é um ponto de partida para encorajar você, pai, você, mãe, a tirar o teu filho do anonimato em algumas habilidades que ele tenha. Fazer como fez meu pai e a minha mãe, como eles fizeram, né? Dizer assim, olha, meu filho tem habilidades, ele pode ofertar. É um bom caminho para se sentir produtivo e desafiado ao mesmo tempo. E quando é que vão ser as próximas palestras? Como é que vai ser? Como é que tá a agenda? Toda semana tem palestras? Vocês ficam rodando o Brasil? Agora em fevereiro, sim. Mas nós estamos mais concentrados agora, nesse mês, aqui na região sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por exemplo, amanhã... Em Siderópolis. Tá em Siderópolis. Amanhã que já foi, né? O programa é gravado. Não, mas a galera tá ouvindo, Marcos. Claro. Mas, Marcos, assim, ó, aqui quando a gente grava o programa, a gente fala pro nosso ouvinte que é gravado, e a gente fala no programa. E eles, no dia que a gente exibe, eles mandam mensagem pra gente. Não adianta, Marcos. Eles acham que é ao vivo. Eles vão mandar várias perguntas pra esse programa contigo, entendeu? Então não foi o primeiro, não foi a primeira pessoa que se enganou, que eu não enganei. Né? É normal. Enfim, mas enfim, tem uma palestra, então vamos contar os dias, dia tem tantos 14. Ainda. Não vamos dar datas então, tem que lá buscar. Tem lá, Siderópolis, onde é que vocês vão para cidades? Na próxima semana tem Osório, tem Cidreira, tem Balneário Pinhal. Daí no dia 25 ou 26 é São Paulo. Né? Tem um colégio lá que contratou. E outro trabalho bem interessante que Marcos está fazendo agora, entrando dentro de empresas. Está começando a fazer uma palestra, preparar uma palestra para atingir, por exemplo, assim, várias pessoas dizem que não sabem como atender um autista, qual seria o procedimento correto. Médicos às vezes ligam, como é que eu vou atender o autista, como é que um socorrista. Então tudo isso o Marcos tem ajudado. É bem bacana esse trabalho por isso, sabe? Tu vai atingindo várias pessoas. Faculdades também, ainda ontem falei em Rio do Sul, tem a Unidade que quer levar ele para o estudo, para a turma de medicina. Então eu acho que é bem bacana isso, porque tu ler num livro e tu escutar uma pessoa que vivencia isso, tem grande diferença, né? E esse é o trabalho do Marcos, vai também estar na Alesc, né, filho? Trabalhando bastante com seminários, bem bacana. Acredito que a gente vai trabalhar bastante ainda, levar bastante conhecimento. Já foram na Fátima Bernardes, agora no programa do Avesso, porque não adiantava ir na Fátima e não vir aqui, né, Marcos? Aqui é muito melhor, muito maior. Me responde uma coisa, qual é a principal pergunta que o pessoal te faz, aquela que é recorde? Hoje em dia eles perguntam assim, o autista pode casar, ter filhos? E também tem outra pergunta. Eu disse uma, mas eu separei duas. Tem essa e tem a autista sabe que é autista? E aí eu tenho que pensar em responder assim. A gente tem que ter uma consciência do autismo para daí o próprio autista saber e ter um certo orgulho dessa condição, assim. Porque se conquistou tanta coisa, apesar das dificuldades. Então o autista precisa saber que é autista. Então essas duas perguntas principais, o povo acha que são perguntas cabulosas de se responder, mas na verdade não. Então responda, Marcos, o autista pode casar, ter filho? Com certeza, este autista deseja casar e ter filhos, e eu acho que eu vou conseguir. Assim que eu desencalhar, né? Assim que tu encontrar uma gata. Isso. Uma gata. A gata que não mia. Fala, você exatamente. Vem sempre aqui, Marcos? Essa aí mesmo. E aí, engraçado que as pessoas pedem assim que pena que tu moras longe, pessoas de São Paulo, Minas, poderia ser meu gatinho. E eu digo, te conheço? Vem cá, te conheço? Não é assim, né, Marcos? Tem um processo, né? Claro, é todo um processo, tudo na vida é um processo, não é de uma hora para outra que você vai conseguir, não é de uma hora para outra que eu vou desencalhar, né? E Marcos, até a Pete conseguiu desencalhar. Encalhei, Marcos. A Pete conseguiu, que tu acha? O Mano até filho fez. Mano fez filho, casou. Tu acredita? Marcos, todo mundo pode, cara. Então já tô bem mais tranquilo. Agora, bem tranquilo. Com relação à segunda pergunta sobre se o autista sabe que é autista, com informações como o meu canal presta e muitos outros também, acho que é mais fácil de responder.
sim, os autistas precisam ter consciência que são autistas para saber as suas dificuldades, limitações e o seu potencial também. Porque só dizer não pode limita muito uma pessoa. E cada pessoa tem sonhos muito grandes para serem, assim, desperdiçados. É aquela questão que a gente discutia do talento mal aproveitado. Cada pessoa, apesar de dificuldades, tem talentos. Então, se a pessoa souber que é autista, vai saber mais sobre esses talentos. E qual que é o teu sonho? Meu sonho atualmente é conhecer a Irlanda. Irlanda? Tá faltando o que pra tu ir pra Irlanda, Marcos? Dinheiro. Ele mexeu o dedinho aqui, ó. Din-din. Tem que dar mais palestras, então. Mais palestras, tem que fazer uma palestra, pô. E também falta eu sentar, ter tempo nessa jornada, assim, acaba ficando meio maluca e não tem tempo pra ter essas expectativas de sentar, fazer um plano, pegar a melhor época pra ir pra lá e tudo. E não passar frio lá, né? Não ficar ensopado da chuva, que lá chove muito, enfim. Tu prefere o frio ou o calor? O frio, mas acredito que o frio de lá seja muito mais intenso, né? Rigoroso demais, né? Eu já enfrentei o frio sueco e não gostei, porque estava despreparado. Não quero que isso se repita lá na Irlanda, né? Porque lá na Suécia eu tive a sorte dos meus primos, pega aqui casaco, pega aqui não sei o que tá tudo adaptado. Lá na Irlanda o sonho, o plano é ir sozinho, né? E aí meus pais se entreolharam agora. Deixa isso. Não quero dizer nada pra Arlete e por Orlando, mas eles estão cortados dessa viagem do Marcos. Quem sabe não vai ter uma gata pra te acompanhar. Aí, ó, pode ser. A gatinha vai Marcos, olha, que prazer te conhecer. Adorei, Marcos, nossa, adorei. Demais, cara, que história, que inspiração. Tá, demais mesmo, senhor. É um prazer ter você na nossa lista de convidados do programa do Avesso. Grandes entrevistas. Olha, de grandes entrevistas. Para mim também isso aqui foi uma grande oportunidade da gente estar conversando e aprendendo junto sobre o que é o autismo, que não é uma sentença, que não é amedrontador, só é amedrontador quando não se dá oportunidades. É tudo que nós precisamos, tudo que qualquer um precisa, né? Dê uma oportunidade para as pessoas que ela pode te surpreender, né? Fechou? Qual é o canal então? Diário de um Autista, é só entrar e se inscrever, né, Marcos? Por favor, eu vou ficar contente de ver vocês por lá. Muito obrigado por todos vocês estarem acompanhando o programa do Avesso, trazendo a pauta do autismo, que é tão importante, de uma maneira tão descontraída. Tu gostou, Marcos, daqui? Adorei. Né? Me chama mais vezes que... Opa, vai ser um prazer receber. Combinado. Depois que tu for pra Irlanda, tu volta aqui pra contar como é que foi lá. Pode ser? Pode ser. Fechado, As aventuras então. de um autista na Irlanda. Na Irlanda. Valeu. Se eu conseguir ir, vocês vão saber, porque eu vou voltar aqui. Ou sem Irlanda também, é sempre um prazer conversar desse jeito. É muito bacana o trabalho feito e vamos evidenciar sempre o potencial do autista. Bom demais. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal.